Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar a corrigir os exercícios das reações termoquímicas. Lembrando que são duas reações termoquímicas que a gente tem. A reação exotérmica, que é aquela que libera calor, onde a variação de entalpia é menor do que zero, e a reação endotérmica, que é aquela que absorve calor, onde a variação de entalpia é maior do que zero. Então, a primeira questão, ele fala, numa reação exotérmica A, então a gente vai ter que preencher de acordo com as palavras o número um, 2 e 3, tá? Então, a gente tem, na reação exotérmica, o que acontece com a reação exotérmica? A reação exotérmica é aquela que ocorre com liberação de calor. Então, numa reação exotérmica, há liberação de calor. Se o número um é liberação, a gente já pode eliminar a letra B, que ele fala de absorção, e a letra D, que também fala de absorção. Então, vai ficar entre as letras A, C e E. Aí, continuando. A entalpia final, que é a entalpia dos produtos, que é a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes. Então, vamos lembrar como é que calcula o ΔH. Qualquer delta é sempre final menos inicial. Então, no fim da reação, a gente tem produto e o início da reação é reagente. Então, ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Bom, a gente viu que a reação exotérmica é aquela que libera calor com ΔH menor do que zero. Para o ΔH ficar menor do que zero, a entalpia dos produtos tem que ser menor do que a entalpia dos reagentes. Para esse valor aqui dar um valor negativo, porque reagente aqui tem que ter um valor maior do que o produto. Então, como aqui ele está falando de produto, invertendo, a entalpia dos produtos tem que ser menor do que a entalpia dos reagentes. Então, a entalpia final dos produtos é menor do que a entalpia inicial dos reagentes e a variação de entalpia, como a gente já viu, ela é menor do que zero. Então, é menor do que zero. Então, a resposta vai ficar liberação menor, menor, letra C. Questão 2. Agora a reação endotérmica. A reação endotérmica é aquela que ocorre com a absorção de calor. Então, vai ser a absorção. Se é a absorção, eu posso eliminar a letra A, que é liberação, e a letra E, que é também liberação. Aí agora vamos relacionar com a entalpia. Lembrando que a variação de entalpia é a entalpia final menos a inicial. No fim da reação, a gente tem produto e no início a gente tem reagente. E para a reação endotérmica, o valor do ΔH tem que ser maior do que zero. Para o valor do ΔH ser maior do que zero, o produto que está aqui tem que ter um número maior do que o do reagente, para essa conta dar um valor positivo. Então, a entalpia dos produtos tem que ser maior do que a entalpia dos reagentes. Então, o 2 é maior. E o ΔH, que é a variação de entalpia, também tem que ser maior do que zero. Então, 3 também é maior. Então, a resposta vai ficar a letra C, absorção maior e maior. Questão 3. As bolsas térmicas consistem geralmente de dois invólucros selados e separados, onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada que separa os dois invólucros é rompida, as substâncias neles contidas misturam-se e ocorre o aquecimento ou resfriamento. A seguir estão representadas algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada que separa os invólucros com seus respectivos ΔH. Então, a reação 1, como o ΔH é menor do que zero, é uma reação exotérmica. E toda reação exotérmica ela ocorre com liberação de calor, ou seja,
A bolsa térmica, numa reação exotérmica, ela vai sofrer um aquecimento, ela vai ficar quente. A reação 2, ela tem um ΔH maior do que zero, ou seja, ela é uma reação endotérmica. Toda reação endotérmica ela ocorre com a absorção de calor, então vai absorver o calor, ou seja, a bolsa térmica ela vai ficar fria. E na reação 3, a gente tem um ΔH menor do que zero, ou seja, uma reação exotérmica. Toda reação ocorre com liberação de calor, então a bolsa térmica vai ficar quente. Então a resposta vai ficar 1 quente, 2 fria e 3 quente, letra B. Questão 4. Ele me dá a reação H2 mais 1 meio de O2, ou seja, meio mol de O2, formando H2O, e tem a liberação de 242 kJ. Quando ele não coloca nada na frente, quer dizer que é o calor da reação, ou seja, essa reação está liberando calor. Então, quando eu tenho um calor da reação positiva, a reação libera calor e é uma reação exotérmica. Se é uma reação exotérmica liberando calor, a gente já pode eliminar duas alternativas. A letra B, que fala de absorver, e a letra E, que também fala de absorver. Então, vai ficar entre a letra A C e a D. Aí na letra A ele fala, libera 121 kJ por mol de O2 consumido. 121 kJ por mol é a metade da quantidade que você tem ali. Mas não, ó, você tem que 1 mol, ou meio mol, libera 242. Para 1 mol, de meio para 1 mol, a gente dobrou a quantidade de mols. Então, se você dobrou a quantidade de mols, você também tem que dobrar a quantidade de energia. Tudo que você faz com o número de mols, você vai fazer também com a energia. Então, não vai poder ser a letra A, porque para 1 mol ele teria que liberar 484 kJ de mol de O2 consumido. Agora, a letra C. A letra C ele fala 242 kJ por mol de H2O produzido. Quantos mols a gente tem aqui nessa reação? A gente tem apenas 1 mol. Para 1 mol produzido, porque o H2O está no produto, está correto? Você libera 242 kJ. Então está correto. Então ele libera 242 kJ para cada mol produzido. Então a resposta vai ficar a letra C. E a questão 5. Sejam dadas as seguintes equações termoquímicas. A primeira reação tem um ΔH menor do que zero, então ela é classificada como exotérmica. A segunda reação tem um ΔH também menor do que zero, também é classificada como exotérmica. A terceira tem um ΔH menor do que zero, exotérmica. A quarta tem um ΔH maior do que zero, então é endotérmica. E a quinta tem um ΔH maior do que zero, é endotérmica. Nas condições citadas, a reação que representa a reação mais exotérmica é aquela que libera mais calor. Lembrando que o sinal, tanto o sinal negativo como o sinal positivo, ele só está representando o tipo de reação química. Quando a gente tem um sinal negativo, quer dizer que é uma reação exotérmica, e quando tem um sinal positivo, quer dizer que é uma reação endotérmica. Quando a gente vê qual é a reação que libera mais calor, a gente tem que olhar para o número em módulo, apenas o número, ou seja, qual é o maior valor que eu tenho? Qual é o maior valor que eu tenho? É 37,6, é 26 ou é 400? 400 é o maior valor, então quer dizer que essa é a reação que está liberando mais calor. Essa é a reação mais exotérmica. Então a resposta vai ficar a letra C.
Se ele pedisse a reação mais endotérmica, a mesma coisa, ó, você olharia para o número. Eu tenho aqui 20 e tenho 5. O maior número é o 20. Então, é a reação que está mais absorvendo calor, é a reação mais endotérmica. Bom, então por aqui a gente termina a correção dos exercícios. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim, que assim que possível eu vou e tiro as dúvidas de vocês, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite.